Jacó amava muito José. Ele era o filho de sua velhice, e isso o tornava especial aos olhos de Jacó. José era um bom filho, bondoso e gentil. Ele sempre estava disposto a ajudar sua família, mostrando um coração puro e uma natureza compassiva. Jacó deu a José uma bela túnica de várias cores. Esta túnica não era apenas uma peça de roupa, mas um símbolo de amor e favoritismo. Este presente, no entanto, acendeu a inveja no coração de seus irmãos. Eles não podiam entender por que José era tão especial aos olhos de seu pai. Eles viram isso como um símbolo de favoritismo, um sinal de que José estava destinado a governá-los. A túnica colorida se tornou um lembrete constante de sua posição inferior. As sementes do ressentimento foram semeadas, ameaçando separar a família. A harmonia que antes existia começou a desmoronar. José tinha sonhos vívidos, estranhos e poderosos. Esses sonhos não eram comuns. Eles carregavam um significado profundo e misterioso. Em um sonho, ele viu 11 feixes de trigo se curvando diante do seu. Este sonho parecia sugerir que ele teria uma posição de liderança sobre seus irmãos. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante dele. Este sonho era ainda mais grandioso, indicando um destino extraordinário. Esses sonhos, repletos de simbolismo e profecia, foram um vislumbre de um futuro onde José subiria a uma posição de grande poder. Eles eram presságios de algo maior que estava por vir. No entanto, quando ele compartilhou esses sonhos com seus irmãos, a raiva e o ciúme deles se intensificaram. Eles não podiam suportar a ideia de se curvarem diante de José. O ressentimento dos irmãos aumentou, crescendo a cada dia que passava. Cada sonho compartilhado era como uma faísca que acendia um fogo de animosidade. Eles conspiraram contra José, seus corações endurecidos contra ele. A inveja e o ódio os consumiam, levando-os a planejar sua queda. Eles o viam como uma ameaça, um obstáculo às suas próprias ambições. Para eles, José era um rival que precisava ser eliminado. O amor e o favoritismo demonstrados por seu pai haviam inadvertidamente semeado a semente da discórdia, colocando em movimento uma cadeia de eventos que mudaria suas vidas para sempre. A família, antes unida, agora estava à beira de um conflito devastador. Os irmãos, consumidos pela inveja, decidiram se livrar de José. Eles não suportavam mais vê-lo, a lembrança constante do favoritismo de seu pai. Um dia, quando José estava cuidando das ovelhas, seus irmãos viram a sua chance. Eles o agarraram, arrancando a túnica de várias cores de suas costas, um símbolo de seu ódio e fúria. Eles o jogaram em um poço seco, deixando-o morrer uma morte lenta e agonizante. Enquanto se sentavam para comer, uma caravana de mercadores passou, a caminho do Egito. Judá, um dos irmãos, viu uma oportunidade de lucro. Ele sugeriu que vendessem José como escravo, em vez de deixá-lo morrer no poço. E assim José, o filho amado, o sonhador de sonhos proféticos, foi vendido por 20 moedas de prata. Os irmãos retornaram ao pai, apresentando-lhe a túnica manchada de sangue, uma história fabricada sobre o ataque de um animal selvagem. Jacó, consumido pela dor, chorou a perda de seu filho favorito, inconsciente da verdade que o assombraria por muitos anos. José, vendido como escravo, se viu em uma terra estrangeira e desconhecida. O Egito, com suas pirâmides imponentes e cidades movimentadas, era um mundo distante dos pastos de Canaã. Ele foi despojado de sua identidade, reduzido a uma mera posse, uma mercadoria para ser comprada e vendida. No entanto, mesmo nas profundezas do desespero, o espírito de José não se quebrou. Ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar de suas circunstâncias, José permaneceu diligente e trabalhador. Sua inteligência natural e carisma brilhavam, e ele logo conquistou a confiança de Potifar,
ascendendo a uma posição de autoridade dentro da casa. Embora fosse bem tratado por Potifar, José nunca se esqueceu de sua família, de seu lar distante. A injustiça da traição de seus irmãos pesava muito em seu coração. No entanto, ele perseverou, encontrando consolo em sua fé, agarrando-se à crença de que Deus tinha um plano para ele, mesmo em meio ao sofrimento. Resiliência. Diante da adversidade, José na casa de Potifar. A vida de José deu outra guinada quando a esposa de Potifar o acusou falsamente de impropriedade. Ela tentou seduzi-lo e, quando ele recusou seus avanços, ela retaliou com uma mentira, alegando que ele havia tentado agredi-la. Potifar, enfurecido pela suposta traição, mandou José para a prisão. Mais uma vez, José se viu prisioneiro, privado de sua liberdade, sua integridade questionada. No entanto, mesmo na escuridão da masmorra, seu espírito se recusou a ser quebrado. Ele se agarrou à sua fé, acreditando que Deus estava com ele, mesmo nas profundezas do desespero. Sua bondade inerente e fé inabalável brilhavam, e ele logo conquistou a confiança do carcereiro. Ele recebeu a responsabilidade pelos outros prisioneiros, sua sabedoria e compaixão, oferecendo-lhes consolo em seus momentos de necessidade. Mal sabia ele que seu tempo na prisão seria outro passo no plano de Deus. Um teste de seu caráter antes de sua ascensão final ao poder. Falsas acusações e prisão. Uma prova de fé. Nas profundezas da prisão, José encontrou 2 oficiais do faraó, o copeiro e o padeiro, que haviam caído em desgraça com o rei. Ambos os homens estavam perturbados por sonhos estranhos, sonhos que não conseguiam entender. José, conhecido por sua piedade e sabedoria, foi convidado a interpretar seus sonhos. Para o copeiro, ele previu um retorno ao favor do faraó dentro de 3 dias. Para o padeiro, no entanto, ele predisse um destino sombrio, execução dentro do mesmo período. Ambas as profecias se cumpriram, solidificando a reputação de José como um intérprete de sonhos, um homem tocado por Deus. Apesar de seu sucesso na interpretação dos sonhos, José permaneceu preso, esquecido pelo copeiro que havia prometido defender seu caso perante o faraó. Anos se passaram e a esperança começou a diminuir. No entanto, José nunca perdeu a fé, agarrando-se à crença de que Deus tinha um plano para ele, mesmo na escuridão de seu confinamento. O intérprete de sonhos. Um vislumbre de esperança. Em tempos de incerteza, uma luz pode surgir de onde menos se espera. Certa noite, o faraó foi perturbado por sonhos vívidos e perturbadores. Ele se via em um cenário de confusão e medo, incapaz de entender o que essas visões significavam. Ele viu 7 vacas saudáveis sendo devoradas por 7 doentes e 7 espigas de grãos saudáveis consumidas por 7 murchas. Essas imagens eram tão vívidas que ele acordou suando frio, com o coração acelerado. Ninguém em sua corte conseguiu interpretar esses sonhos estranhos e agourentos. Os conselheiros e sábios do reino estavam perplexos, incapazes de oferecer qualquer explicação que trouxesse paz ao coração do faraó. Foi então que o copeiro, lembrando-se de José, finalmente contou ao faraó sobre o jovem hebreu que havia interpretado seu sonho corretamente na prisão. Ele falou de como José, com sua sabedoria e discernimento, havia trazido clareza a um momento de escuridão. Convocado das profundezas da masmorra, José estava diante do faraó, um homem de origens humildes na presença do governante mais poderoso da terra. Ele se manteve firme, sem medo, sabendo que sua fé o guiaria. Com silenciosa confiança, ele ouviu atentamente enquanto o faraó contava seus sonhos. Cada palavra era absorvida, cada detalhe era importante para a interpretação correta. José, guiado por Deus, entendeu o significado. 7 anos de abundância seriam seguidos por 7 anos de fome devastadora. Ele viu além das imagens,
compreendendo a mensagem divina que estava sendo transmitida. Ele não apenas interpretou os sonhos, ele ofereceu uma solução. Sua sabedoria não se limitava à interpretação. Ele tinha um plano para salvar o Egito da calamidade iminente. Ele aconselhou o faraó a nomear um administrador sábio e capaz para supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos de fartura, garantindo a sobrevivência do Egito durante os anos de fome. Este plano era meticuloso e bem pensado, mostrando a profundidade de sua compreensão e planejamento. O faraó, impressionado com a sabedoria e percepção de José, reconheceu nele um homem tocado por Deus. Ele viu em José não apenas um intérprete de sonhos, mas um salvador para seu povo, alguém que poderia guiar o Egito através dos tempos difíceis que se aproximavam. Os sonhos do faraó, o destino do Egito na balança. A história de José é uma das mais fascinantes e inspiradoras da antiguidade. O faraó, reconhecendo a sabedoria e a inspiração divina de José, o nomeou seu vice-rei, o segundo homem mais poderoso do Egito. Esta decisão mudaria para sempre o curso da história egípcia. José, antes um humilde escravo, estava agora encarregado do destino de uma nação inteira. Sua ascensão ao poder foi nada menos que milagrosa. Este foi o cumprimento dos sonhos que ele teve quando jovem, sonhos que o levaram à traição e ao sofrimento. Ele foi vendido por seus próprios irmãos, mas nunca perdeu a fé. José, com sua diligência e sabedoria características, começou a implementar seu plano. Ele sabia que a prosperidade não duraria para sempre e que tempos difíceis estavam por vir. Ele estabeleceu celeiros por toda a terra, supervisionando o armazenamento de grãos durante os 7 anos de colheitas abundantes. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado. Sua previsão e planejamento cuidadoso garantiram que o Egito estivesse preparado para os inevitáveis anos de fome. Ele não deixou nada ao acaso. Durante os anos de fome, quando outras nações lutavam para sobreviver, o Egito, graças à previsão de José, tinha grãos suficientes para alimentar seu povo e até mesmo vender para terras vizinhas. A sabedoria de José trouxe prosperidade em tempos de crise. A sabedoria e compaixão de José salvaram inúmeras vidas, elevando o Egito a uma posição de poder e influência na região. Ele se tornou uma lenda viva, um exemplo de liderança e visão.